Pronto. Isso fica, Agora vai gravar. e fica gravado para o pessoal acessar posteriormente. Tem gente que não consegue acompanhar. Então o pessoal vai chegando aos poucos e a gente vai ter essa reunião gravada e depois disponibilizada. Deixa eu agradecer a presença tua, primeiramente. Marcelo, muito obrigado por aceitar o convite de vir conversar com a gente. Deixa eu agradecer a presença também de todo mundo, os nossos alunos aí. Aos poucos eles vão chegando. A gente sabe que a rotina se modifica substancialmente, né, com essa quarentena. Então, às vezes, mesmo que seja no horário de aula, tem gente que não consegue chegar, não consegue aparecer. Por isso, eu tenho colocado sempre as aulas gravadas ali no Moodle. Mas acho que é importante a gente aproveitar esse momento também para fazer algumas atividades diferentes, algumas atividades distintas. Agora, no meu relógio aqui, são 7 em ponto. Tem gente chegando. Eu queria fazer só um pedido nesse primeiro momento para a gente desabilitar os microfones. E aí, quando alguém quiser fazer uma pergunta ou quiser fazer uma intervenção, aí habilita, para evitar que algum ruído atrapalhe a comunicação, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente deixa desabilitado. Quem estiver falando, habilita, mas depois, quando quiser perguntar, a qualquer momento, fazer qualquer intervenção, fica bem à vontade. Deixa eu apresentar para vocês o Marcelo. Marcelo Marcante, ele é... Tenho a honra de dizer que ele é meu amigo hoje. A honra é minha, Bruno. Obrigado, meu irmão. A vida me brindou com a amizade dele, mas desde há muito eu sou um admirador do Marcelo. O Marcelo, ele, quando eu estava rastejando no direito, ele já estava voando. Eu lembro que eu era estagiário e eu ia fazer serviço de foro, pegar, carregar processo para cima e para baixo, e eu já vi o Marcelo brilhando no plenário do júri. Várias oportunidades eu atrasei meu retorno pro meu estágio para assistir o Marcelo fazer júri. Depois, quando eu era estudante ainda, tive a oportunidade de ver ele no mestrado, apresentando diversos trabalhos. Então, sempre fui um admirador do professor Marcelo e a vida me brindou com a possibilidade de a gente construir uma amizade. E, Marcelinho, tudo sabe que eu falo de coração, é verdade, essa admiração e o carinho que eu tenho por ti. Te agradeço muito ter aceitado o convite de vir conversar com a gente. Estamos falando aqui sobre... Tô aceitando, pessoal. A turma de crimes em espécie, direito penal 3. Eu não tenho muito conhecimento sobre o Zoom, tô aprendendo a mexer ele. Acho que nós temos cerca de 40 minutos. Mas a ideia é te ouvir um pouco sobre tua experiência no júri, sobre crimes em espécie, sobre o que tu tiver para contribuir com a gente, com certeza vai ser muito interessante. O pessoal que quiser fazer pergunta, ou coloca ali no chat, ou desabilita o microfone e pergunta. Tenho certeza que o senhor Marcelo se coloca à disposição para responder todas as perguntas. E um último comentário antes de passar a palavra para o Marcelo, é que o Marcelo ele nutre uma outra característica que eu admiro muito, que ele tem um sem número de vitórias na carreira dele e ele mantém uma característica que eu acho que é uma das características que poucos advogados têm e que eu acho que é uma das mais importantes para a advocacia, que é a discrição. Se a gente olhar para o lado aí, a gente vai ver a galera talvez falando demais, talvez expondo informações demais, e o Marcelo nunca vi realizar esse tipo de conduta, de comportamento, apesar da linda, brilhante trajetória que ele tem. Meu irmão, gostaria de te ouvir agora, e pessoal, fiquem à vontade para usar e abusar do Marcelo aqui nessa noite de hoje. Muito obrigado a presença de todos. Valeu, Felipe, brigadão pelo convite, pelas palavras. Tu sabe que a minha admiração por ti também é recíproca, admiração pelo trabalho, pela pessoa que tu és, pelo professor que tu te tornou, amado pelos alunos, eu posso dizer, porque eu sou testemunha, né? A gente divide alguns espaços em sala de aula, então um cara que tem uma simpatia, um coração que ganha todo mundo, e fica muito difícil dizer um não ao teu pedido para auxiliar em um debate, contribuir um pouco, né, com estudantes e o pessoal aí tem que aproveitar o teu conhecimento, que tu é o cara diferenciado mesmo, né, cara? Tu sabe que eu falo isso de coração, tanto
pessoal como profissionalmente, a gente tem essa afinidade, essa amizade e tamo junto, né, cara? Tá? Então, pessoal, que acontece? Eu também não, com essa meia hora, com esse tempinho que a gente tem, eu não quero tocar conteúdo com vocês, eu quero ter mais uma conversa informal, talvez para abrir alguns espaços, para a gente criar algumas reflexões, principalmente a partir da experiência que eu tenho aí com a advocacia criminal. Sim, fui jurado sim. Não lembro quem é que estava no, na fala, Acho lá nas que manifestações, mas eu acho que nessa turma sim, não é, tinha nenhum participante do que compunha a nossa equipe, mas a nossa ideia é cada vez mais trabalhar e formar esse tipo de atividade. E aí me lembrei agora que tu participou, foi jurado técnico convidado, né, pela ESA lá. Quis fazer esse registro. e até eu vou começar então por né, a vida acabou me levando um pouco para a advocacia criminal e isso começou nos idos da graduação, né? Então, eu tive um primeiro estágio, foi num escritório grande, um escritório de advocacia, fazia mais trabalho de foro então tirava cópia, montava os instrumentos de agravo, trabalhei um ano ali bem no início da faculdade e acabei indo para o Ministério Público na Promotoria Criminal da Tristeza, onde eu fiquei um ano e meio trabalhando só nessa parte, fazendo o trabalho de promotor, né, entre aspas, trabalho auxiliando o promotor a conduzir ali a Promotoria Criminal da Tristeza, e naquele momento eu simplesmente olhei e disse, não, eu não quero ser promotor. Esse cara tem essa possibilidade, né? E depois eu fui eu estagiei no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no gabinete do desembargador Tadak, também a 7ª turma, né, competência penal. Ali eu tive uma aproximação maior com crimes de colarinho branco, com crimes do sistema financeiro nacional. A gente trabalhava com votos com uma complexidade um pouco maior, fatos um pouco diferentes. E também naquele momento, não que eu não gostava, o estágio foi muito proveitoso, mas aquele momento, como identificação com aquilo que eu queria fazer para a vida, eu vi, não, não quero ser juiz, então houve o descarte. E nesse meio tempo, eu lembro que na época havia, na PUC, onde eu me formei, a jornada Lia Pires. E a jornada Lia Pires, que depois a gente acabou montando um instituto, depois de eu estar formado e fazer muitos júris pelo instituto, a jornada Lia Pires ela promovia esse evento de júri entre as universidades. E essa foi a primeira oportunidade que eu tive de fazer um trabalho defensivo. E eu nunca vou esquecer aquela atividade que na época a gente foi orientado pelo professor Vitor Peruquim, e aquilo abriu o espaço e mostrou o que eu queria fazer da minha vida, né? Em termos de identificação com a atividade profissional, o que me deu mais prazer e hoje, consequentemente, faz mais de 12 anos que eu advogo na área, acabei seguindo esse caminho, acabei trabalhando num escritório ainda dentro da faculdade, me formei e abri um escritório. Então, essas atividades de júri são atividades que realmente marcam a nossa trajetória acadêmica na graduação. E marcou muito para mim, porque naquele momento foi quando eu decidi o que eu queria fazer depois de formado, e ao mesmo tempo eu tive a felicidade de fazer um júri com o Rassos, que a gente ficou trabalhando junto por uns 5 anos, tivemos uma parceria muito grande, ainda hoje temos uma amizade, né? Mas aquele júri acabou meio que definindo o que a gente ia querer fazer. Então, essas atividades extracurriculares, elas são muito importantes para nós, para a gente conseguir, inclusive, saber o que a gente não quer, né? Ou saber o que a gente quer. E assim a gente vai descartando as possibilidades e colocando na nossa trajetória aquilo que vai nos dar mais retorno, digamos assim, em capital humano de felicidade, que é o que vai te completar como profissional, e ao mesmo tempo, em tu tendo esse retorno, o retorno financeiro se torna uma consequência de algo que tu faz com prazer. E é importante que a gente consiga levar a vida assim, porque, né, depois passa num concurso e fica frustrado numa situação. Então é importante também a gente procurar não só
vislumbrar o nosso futuro pela perspectiva econômica, e essas oportunidades acadêmicas são muito importantes, né? E como eu acabei começando, de certa forma, no júri, por quê? Porque eu também não tenho ninguém na família que é advogado, abri o meu escritório e fui falar com os juízes da região metropolitana na época, 2007, 2008, e eles começaram a me nomear para fazer plenário do júri. Então, hoje já o perfil de cliente que a gente tem no escritório é outro, né? Mas a gente pode... O que eu pensei em conversar com vocês? Debater um pouco dessa questão do júri também, de estratégias, de como trabalhar a questão dos crimes em espécie e, ao mesmo tempo, estratégia com o processo, entender o porquê. A gente aprende na faculdade o direito penal 1, o direito penal 2, o direito penal 3, o direito penal 4, aí depois tem processo penal 1, processo penal 2, né? E assim vai indo. E parece que o conhecimento ele é compartimentado. E, na verdade, não. Na verdade, os nossos currículos acadêmicos acabam tornando mais difícil a gente criar esses elos entre direito e processo, entre prática e direito penal, e vai ser nessas atividades extracurriculares, no nosso trabalho, que nós vamos criar esses elos, né? É muito importante a gente ter o conhecimento jurídico, mas para saber aplicar ele, para saber resolver as nossas questões do dia a dia na vida do direito, sem esse elo, sem essa visão global da situação, que dá uma perspectiva de processo, dá uma perspectiva de direito e de prática, a gente não consegue resolver. E eu costumo dizer para os meus alunos que o direito é uma ciência social aplicada. Significa que, se a gente tem uma teoria que não vai ter uma perspectiva prática, ou seja, que ela venha a ter uma repercussão prática no âmbito do direito, justamente por ser uma teoria, ela, de certa forma, se descola da realidade. E, de outro lado, se a gente tem uma prática que não encontra nenhum substrato teórico, a gente também é uma ciência social, que precisa do substrato filosófico e sociológico para que ela tenha uma aplicação adequada, e se a gente for trazer conceitos de justiça, a gente vai devagar muito. Mas essa aproximação é muito importante. E eu quero começar colocando aqui com vocês, eu não sei qual é o processo que vocês estão, se já tem mais ou menos a turma de vocês é homogênea, ou não sei quem é que pode me responder. A turma ela é bastante heterogênea, na verdade, Marcelo. O pessoal já viu Penal 1 e 2, né? Isso com certeza porque é pré-requisito. Mas o pessoal pode ir botando aí quem é que está mais para frente. Vocês já viram quem já está fazendo processo ou já fez processo? Vão nos respondendo aí. Mas pressuposto, Penal 1 e 2. Processo, acho que o pessoal não deve estar fazendo ainda. Mas todos... Quem é que faz estágio? Processo penal, eu já estou fazendo. E estágio supervisionado de petição, né? Estou fazendo também. Sim, nesse ano. Ótimo. Eu estou entrando naquelas audiências online, porque não dá para participar mais, né? Está suspenso. E está muito bom. A gente tem que fazer os relatórios, apresentar umas 4 petições, entendeu? Tudo online, né? Você deve conhecer, lógico, né? Claro. Tá. Mas então tem gente que tá mais no início e tem gente que está um pouquinho mais adiantado tendo o processo, tá? Então, eu vou começar assim, né? Como é que a gente vai trabalhar, por exemplo, como é que a gente vai verificar uma investigação por um homicídio? Lembrando, né, pessoal que não teve processo ainda. O processo penal, basicamente, a grosso modo, ele se divide na fase pré-processual e na fase processual. No caso dos crimes dolosos contra a vida, nós temos a fase processual dividida em 2. Uma até a decisão de pronúncia, que aí vai fazer um juízo de admissibilidade da acusação, vai dizer se tem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para dizer
que o processo está apto a ir para o julgamento pelo conselho de sentença, né? Então, assim, quando a gente vai trabalhar numa situação dessas, a gente pegando um processo na investigação ou pegando um processo na fase de instrução ou depois na fase do júri, são perspectivas diferentes, né? Por quê? Aí a gente vai ver ali, por exemplo, na parte do homicídio. Quando o delegado vai fazer a investigação, uma das primeiras coisas que ele vai verificar é uma motivação. E se a gente está trabalhando lá na fase de inquérito, a gente, como estratégia, já é importante trazer aquela motivação que pode nos ser favorável. E quando é que nós temos umas situações de motivação favorável? Por exemplo, né, se há elementos de uma legítima defesa. Então, ele agiu com ânimos defendente, com vontade de se defender. E, se for o caso, já, porque em havendo indícios de legítima defesa, fica muito mais difícil de se pedir uma prisão no processo. Então, se trabalha com essa tese e já lá no início já abre, lembrando, né? Legítima defesa, agressão atual e iminente contra direito seu ou de terceiro, e ela tem que usar dos meios proporcionais e necessários. Então, né, claro que nessa fase de inquérito, se já houve a morte, é muito difícil a gente obter o arquivamento, principalmente numa situação onde tem repercussão, mas a gente consegue já levar, conversando bem com o delegado, fazendo uma boa aproximação na delegacia, levar os elementos para trazer essa motivação que seja favorável. Uma outra situação, né? A gente tem lá no parágrafo 1º do 121, a gente tem o relevante valor social, o relevante valor moral e o sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então, por exemplo, uma situação que a gente estava trabalhando faz pouco. A menina, que é uma menina lá de 16 anos, foi agredida pelo namorado, apareceu toda machucada e o namorado foi morto por alguém, né? E a acusação é que teria sido o pai que matou. E aí a gente já tinha, como trabalho na delegacia, que trazer qual era o motivo, né? Era um relevante valor moral para ele. Por quê? Por que o relevante valor moral? Qual é a diferença do relevante valor social para o relevante valor moral? O relevante valor moral, ele é íntimo da pessoa. Então, nesse caso, a minha filha foi agredida, eu, né, fiz por um relevante valor moral em virtude da agressão da minha filha. O relevante valor social diz respeito a algo mais comunitário, vamos colocar assim. Por exemplo, né, eu matei o traficante que estava gerando uma situação problemática no local onde eu moro, ou uma pessoa que estava assaltando as casas, eu fui lá e matei por um relevante valor social. Né? E a terceira hipótese é quando a pessoa age sob injusta provocação da vítima. Então, vamos supor que eu fui agredido, saí, né, uma outra situação que eu trabalhei, né? O rapaz estava dentro de uma festa, foi agredido. Aí ele sai da festa, vai até o carro e pega uma arma. E quando ele volta, ele dá um tiro no agressor. Ou seja, ele não está mais em legítima defesa, mas ele tinha apanhado bastante, ele estava sob o domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Então, quando a gente vai fazer já no início esse trabalho, pelo menos alguns elementos dessa motivação, é importante de se trazer. Por quê? Porque se ficar uma situação muito mais grave do que aquela que pode ser, já desdobra um decreto de prisão preventiva e a tendência do teu cliente responder preso é muito grande. Então, a gente já, lá no início do processo, a gente tem que ver o quê? O processo com a repercussão do direito material e trabalhar com as melhores possibilidades. E por isso que quando a gente trata de crimes em espécie, a gente vai sempre ter que verificar quais são as possibilidades mais favoráveis dentro do próprio tipo, assim como aquelas que possam servir como uma excludente. E trabalhar elas já, de certa forma, com a perspectiva das fases do processo.
Então, o delegado conclui esse inquérito e pode mandar para o Ministério Público. Se a gente trouxer, por exemplo, uma situação que é um caso concreto que eu trabalho, o delegado já concluiu dizendo que o autor do fato praticou porque a vítima teria ameaçado o filho dele. E a nossa tese é legítima defesa, mas o motivo já do delegado já é uma privilegiadora para mim. Então, isso já vem para o Ministério Público, e numa situação como essa, se o nosso cliente não tem um histórico criminal, que é o caso, o Ministério Público dificilmente vai pedir uma prisão preventiva e o juiz dificilmente vai dar. Então, a nossa segurança de que o nosso cliente vai responder esse processo em liberdade é muito grande, né? E, ao final, ainda a chance de ter um privilégio. Então, assim, quando a gente pega situações que envolvem o procedimento do júri e envolvem o crime de homicídio, é importante a gente já vislumbrar também a questão das qualificadoras, onde é que a gente pode amenizar a situação para que o desdobramento do processo seja o melhor possível, né? E, claro, que depois eu não vou trabalhar sobre a perspectiva unicamente processual, mas é impossível, e é isso que eu quero trazer para vocês, a gente dissociar o conhecimento. Então, cada passo que vocês vão dando na faculdade de vocês vão vendo, e é importante que vocês, embora os nossos currículos não nos facilitem nesse sentido, mas que vocês busquem essas inter-relações para que vocês consigam enxergar o problema e dar o melhor diagnóstico possível para resolver aquela situação prática. Então, tu vai precisar do conhecimento dos crimes em espécie, assim como do processo, e relacioná-los na tua vida profissional. E eu trouxe aqui alguns exemplos de um inquérito policial, que a gente já vai ter que ver qual é o motivo, qual é o desdobramento desse motivo, quais são as qualificadoras que a gente pode aliviar lá do 121, e já ir trabalhando sob a perspectiva do processo disso ter um resultado favorável, né? Pessoal, quais foram os crimes em espécie que vocês já viram até agora? Felipe? Marcelo, nós já vimos até hoje, nós tivemos a aula, eu postei hoje de tarde, acho que o pessoal não teve tempo de assistir ainda, de até o 169, o 68A. Até o 169. Tá. Você trabalhou ali os crimes patrimoniais e não trabalhou o estelionato. Ainda não, encerramos no estelionato, paramos no estelionato. Tá, maravilha. Notificação no então, final né, sobre a natureza da ação penal. Sim, isso aí tu chegou a trabalhar? Ainda não, não falamos ainda. Tá, então eu vou adiantar e não vou tocar muito na parte de conteúdo, vou ficar mais nessa parte de júri agora, e depois eu vou pegar um pouquinho os crimes contra a administração pública, alguns procedimentos de operações grandes, para eles terem uma ideia. Pode ser? Claro. Então, uma outra situação que eu acho bem interessante, um processo que eu trabalhei de júri, e é muito raro os processos de júri com aborto, não são muito comuns, né? E o aborto, vocês que já tiveram direito penal, teoria do delito, sabem que o aborto é um dos poucos crimes no Código Penal que foge àquela regra do artigo 29. Quantos júris? Eu fiz mais de 120. 120. E foi um só de aborto. E foi uma clínica de aborto. Clandestina, né? Não tinha legalizado. Mas, enfim, né, pessoal? O que aconteceu? Como ele é um crime que tem uma situação excepcional em relação ao artigo 29 do Código Penal, por quê? Porque toda e qualquer pessoa que concorre à prática de um determinado crime responde àquele tipo penal na medida da sua culpabilidade. Isso se chama a teoria monista da ação, ou seja, uma teoria unitária ou monista, né? No caso do aborto, a gente tem uma situação em que há uma exceção à teoria monista da ação. Quem provoca em si mesmo ou consente com que terceiro lhe provoque, vai responder pelo aborto lá, o consentimento ou autoaborto, 124. Quem provoca o aborto sem o consentimento vai responder pelo 125, com uma pena mais grave, né?
E quem provoca o aborto com o consentimento da gestante responde a uma pena do 126, que é de 1 a 4, porque ao consentimento a pena é inferior. Nesse caso concreto, o que aconteceu? Nós tínhamos a seguinte situação. A menina estava grávida e buscou uma clínica de aborto. Quem levou ela para a clínica de aborto era o namorado. Então, elas foram os dois para a clínica de aborto. O médico fez o aborto com consentimento e havia a secretária do médico que trabalhava no atendimento ali, fazendo o recibo, recebia valores, enfim, ela partícipe, no mínimo, do médico. A questão é, como a gente tem uma situação excepcional, foi todo mundo a júri com a seguinte acusação. A menina foi pelo 124, porque ela consentiu com que o médico lhe praticasse o aborto. O médico foi pelo 126, porque ele praticou aborto com o consentimento da gestante. Então, lá, né, o 124 diz, o pessoal está com o Código Penal, provocar aborto em si mesma ou consentir com que outro lhe provoque. 125, provocar aborto sem consentimento da gestante. E o 126, provocar aborto com o consentimento da gestante. Nesse caso, a gente fez a defesa do médico e da secretária dele. Como é que ficou definida a imputação? A secretária do médico estava em comunhão de esforços e conjugação de vontades com o médico. Logo, ela respondeu em concurso de agentes pelo 126, que é provocar aborto com consentimento. Ela foi partícipe do 126. E o namorado foi partícipe da gestante no 124, porque ele prestou auxílio material, ele levou ela até lá, ele instigou, ele induziu. E essa situação foi a júri nesse cenário, né, pessoal? Então, esse é um caso bem diferente que normalmente não é muito comum no plenário. E, claro, a prova fica dentro da autoria, dentro do liame subjetivo, se sabia ou não sabia. São questões que podem ser levadas em consideração. Mas, em termos de crimes em espécie, aqui a gente tem uma situação bem atípica que cai bastante também nas provas de concurso e na prova da OAB, para quem for fazer penal, que é identificar essa questão da exceção da teoria monista e trabalhar os partícipes em relação a cada uma dessas situações. Marcelo, e, né, nesse caso aí foi um caso prático que a gente teve. Fala, Monstro. Posso te interromper rapidinho, só para contar um caso que eu lembrei também, que tive a oportunidade de trabalhar. Claro. Eu copiei para vocês aqui no chat, ó, o crime 273, que é um dos maiores problemas que nós temos na legislação penal por violação ao princípio da proporcionalidade. No momento devido, a gente vai chegar a examinar esse crime. Mas olha a situação. Era uma clínica também médica que vendia aparelhos de audição. Não era nem que não funcionava, mas eles eram recalchutados. Eles vendiam como se novos fossem e os aparelhos não eram novos. E o Ministério Público denunciou. O médico, tudo bem, mas denunciou também a secretária do médico pelo artigo 273. Mais ou menos como essa situação que o Marcelo falou. Só que a pena do artigo 273, dê uma olhada ali, ó, pena mínima é 10 anos de reclusão. Então, a secretária estaria, no mínimo, sujeita a uma pena de 10 anos de reclusão, regime inicial fechado, mesmo que fosse primária, mesmo que tivesse bons antecedentes, mesmo que tivessem atenuantes, a pena dela não poderia ficar abaixo do mínimo legal. E eu lembro, hoje tem teses nos tribunais superiores que permitem a aplicação da pena ou do crime de tráfico ou do descaminho, justamente porque se reconheceu a violação ao princípio da proporcionalidade. Mas nesse caso específico, eu lembro de ter ficado com muita pena da secretária, porque não via um nexo de causalidade entre a conduta, não via ela como, de fato, participante daquele esquema, e ela foi condenada a pena de 10 anos de reclusão. O tribunal, acho que não, se eu não me engano, o tribunal anulou o acórdão, mas a situação de todo mundo ali estava bem complicada.
Desculpa te interromper, mas O do... só para Não, que isso, cara, até complementar, aproveitar que o 273 é um tipo penal polêmico, e eu estava dando uma adiantada, e esse caso me lembrou uma situação também que eu trabalhei, porque o 273 ele fala ali, né, falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. É diferente, e aqui, vejam, né, de 10 a 15, é melhor tu traficar, tu vender cocaína, sob perspectiva do ordenamento jurídico, do que tu vender remédio do Paraguai. Quando é que, na situação prática, que, por exemplo, uma farmácia vende um medicamento tarja preta sem a receita retida, aquela que tem que ficar na farmácia. No caso do medicamento que não é falsificado, corrompido, adulterado ou alterado, mas ele é prescrito e precisa da receita retida, o farmacêutico, o proprietário da farmácia, enfim, pode responder, e caso houver uma operação, por tráfico. Ele vai responder pelo artigo 33 da Lei 11.343, vender medicamentos sem receita. De outro lado, se ele vendeu um medicamento, por exemplo, ele buscou do Paraguai e vende um medicamento paraguaio, ele vai responder pelo 273, que é proibido no Brasil. Então, existe uma normativa da Anvisa que vai dizer quais são os remédios, os medicamentos que são proibidos, né? Ou, no caso, que é o parágrafo 1º ali, nas mesmas penas do 273, nas mesmas penas incorre quem vende, exporta, tem em depósito, de qualquer forma, distribui... Marcelo. Não, é o parágrafo 1º B. Parágrafo 1º B, que está ali. Está sujeito às penas de quem pratica as sanções previstas no parágrafo 1º em relação a quaisquer produtos das seguintes condições: sem registro quando exigível no órgão de vigilância sanitária competente. É o parágrafo 1º B, inciso 1 do Código 273 do Código Penal. Então, é uma situação que, se tu traz um remédio de fora que não tem regulamentação da Anvisa e vende na tua farmácia, é de 10 a 15. Agora, se tu tem um medicamento e tu vende ele sem receita, tu pode responder pelo tráfico. E eu tive um caso no escritório que é bem curioso, porque ele foi quem fez a investigação foi o Ministério Público ali da Santana, em Porto Alegre, que tem a promotoria especializada, né? E, no caso, tinham pessoas que vendiam os medicamentos pela internet, os medicamentos para emagrecer, sibutramina, essas coisas que são proibidas, ou que alguns que precisam de receita retida, e eles vendiam pela internet. Aí, como é que foi a operação do Ministério Público? Eles... até isso a gente chegou a discutir, porque o meu cliente era dono de uma farmácia e ele, em tese, seria o fornecedor desses caras. Eles vendiam e entregavam a domicílio. A estagiária do Ministério Público pediu o medicamento e o cara foi lá na promotoria da Tristeza e entregou o medicamento. E aí tudo filmado. E aí foi tudo pro processo. Né? Então, assim, eu não fiz a defesa dele, mas para mim, claramente, é uma situação de... Claro, ele vendia, além de medicamento sem receita, ele vendia medicamento proibido. E ali houve o entendimento de que há um concurso material, inclusive, porque pode haver o concurso material entre o 273, nesse caso, o parágrafo 1º B, inciso 1, e o tráfico. Então, ele respondeu em concurso material. E a prova era os vídeos do Ministério Público sendo levados aos autos, assim como a encomenda feita pelo e-mail da estagiária. E o cara foi tão, vamos dizer assim, como é que eu vou qualificar, vou dar um adjetivo para essa conduta? Entregou lá no Ministério Público, né? Foi esperto, né? Foi bem esperto ele. Lembrei de 2 casos também que demonstram essa discrepância. Quando o cara, às vezes os caras muito fitness, assim, né? Essas substâncias anabolizantes também incidem no 273. Então, é melhor o cara trazer de fora 1 quilo de cocaína do que trazer uma substância anabolizante, porque a pena é metade. Se o cara for primário, ainda mais do que a metade, porque incide a redução, a privilegiadora do artigo 33, parágrafo 4º do tráfico, que a gente vai ver mais para frente. Mas se você for primário... E afasta a hediondez, porque o 273 segue hediondo, né?
Exatamente. Então essa é uma conduta que a gente às vezes não imagina que pode dar uma repercussão tão grande. Você vai viajar e traz o sibutramina ou traz uma substância anabolizante para expor à venda. Isso gera essa repercussão penal de 10 anos. E também teve um caso que eu trabalhei, que era um cara que tinha aqueles mercadinhos que vende de tudo. E aí o cara tinha cigarro sem procedência, isso seria o crime de descaminho. Foi isso que motivou a busca e apreensão no mercado dele. Disseram, o cara tá vendendo cigarro sem autorização, cigarro que era objeto de ilícito. Só que ele tinha também alguns medicamentos, e aí enquadraram no 273, porque consideraram que era de procedência ignorada ou de procedência desconhecida. Então eram medicamentos lícitos, podia comprar na farmácia, era uma aspirina, sei lá o que era, mas que pelo fato dele não ter o demonstrativo de onde ele adquiriu, geraram a ele essa responsabilização aí pelo 273, que é uma pena bem alta, né? 10 anos. O descaminho, o 334 do Código Penal, a pena é pequena. O maior problema dele, então, acabou se tornando esses remédios, que eram lícitos, mas que ele não tinha comprovação de origem. O descaminho está com 1-4, né? E o contrabando foi para 2-5. Contrabando, mercadoria proibida, o descaminho é ilusão de imposto, né? Apesar de não precisar ser constituído em definitivo o crédito tributário para consumado, a jurisprudência dos tribunais entende que basta passar a fronteira com a mercadoria ou tê-la em depósito sem ter a origem declarada, que pode haver a configuração aí do descaminho nesse caso, né? Claro que se for mercadoria de procedência estrangeira. E em relação aos crimes contra a administração pública, eu queria trazer um caso para vocês e já adiantar uma matéria que vocês não tiveram, principalmente em relação à concussão, à corrupção passiva e à corrupção ativa. Qual é a diferença de cada uma delas, basicamente? A concussão lá do 316, se vocês quiserem acompanhar comigo, ela vai dizer exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, em razão da função, vantagem indevida. Né? Então, basicamente, claro, tem que ser uma vantagem indevida e ele tem que estar se valendo da função. E o nosso verbo nuclear do tipo aqui é o exigir. Agora, vamos ali para o 317, para a gente fazer um comparativo. O 317, ele fala em solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, e ainda tem um terceiro verbo, ou aceitar promessa de tal vantagem. Qual é a diferença? Aqui é um crime que quem pratica é o funcionário público. Então, por exemplo, exigir. Exigir é algo que tu condiciona. É uma situação, olha, se tu não me pagar 5.000, eu vou te enxertar droga no teu carro. Então, isso é uma exigência. Né? Por exemplo, isso aqui não aconteceu em Porto Alegre, Felipe. Tinha lá para liberação de licença ambiental, que é a autorização do uso do terreno para te conseguir construir. Tu chegava lá e o cara dizia, olha, tua licença ambiental só sai se tu me pagar X. O só sai é uma exigência, ela não sai se tu não me pagar. Qual é a diferença aqui do exigir para o solicitar? Quando tu coloca o solicitar, tu não condiciona vamos dizer assim, o ato que tu tens que praticar à vantagem. Então, tua licença ambiental vai levar 1 ano e meio, mas para RI, tem que fazer RI, né? E aí, se tu me vem com 5, eu libero ela em 2 meses. Então, ele não está exigindo, ele está solicitando uma vantagem para acelerar o processo, não que o processo não vai andar. Então, a gente está aqui diante de uma corrupção passiva. E as duas outras situações de corrupção passiva é quando ele recebe a vantagem, então o particular já entrega o valor, ou ele aceita uma promessa, o particular promete para ele um valor, não, se tu me liberar essa licença em 2 meses, eu te pago 5.000. Ele está fechado, aceitou a promessa.
nós temos 4 verbos aqui, né? O exigir, que é o da concussão, o solicitar, que é o da corrupção passiva, o receber, que é o da corrupção passiva, e o aceitar promessa de tal vantagem, que também é corrupção passiva. Agora, vamos destacar aqui para vocês que esses tipos penais aqui, eles são exclusivamente do funcionário público, podendo algum particular responder se estiver em comunhão de esforços e conjugação de vontades com o funcionário público. Mas se o particular ele está na outra ponta dessa relação ilegal, ele vai responder pela corrupção ativa, que é o artigo 333. Então, aqui no caso da corrupção passiva e ativa, nós também temos uma exceção àquela situação que toda e qualquer pessoa responde ao mesmo crime na medida das suas penas cominadas. Por quê? Porque se o particular oferece a vantagem ou promete a vantagem a funcionário público, ele vai responder pelo 333, corrupção ativa. Se o funcionário público aceita essa promessa ou recebe a vantagem, ele vai responder pela corrupção passiva do 317. Certo, pessoal? O que é importante a gente verificar aqui? Desses quatro verbos nucleares do tipo, nós temos a seguinte situação, né? O oferecer e o prometer, que são lá do 333, são iniciativas do funcionário público, do particular. E, no caso do funcionário público, nós temos 2 verbos que são iniciativas dele, no caso do exigir, do 316, e o solicitar, do 317. Então, qual é a situação que a gente vai ter uma discrepância aqui, né? Nós temos lá, vou colocar 4 verbos. O exigir, não, vamos dizer, o funcionário público exige vantagem indevida em razão do cargo. Se o particular paga essa vantagem, ele não responde a crime nenhum. Por quê? Porque não tem previsão legal na corrupção ativa do 333, que deveria ser ceder à exigência do funcionário público. Segunda, solicitar. Se o funcionário público solicita a vantagem e o particular paga essa vantagem, de novo, o particular não responde, porque a iniciativa partiu do funcionário público. O particular só vai responder pela corrupção ativa se ele oferecer a vantagem ou se ele prometer a vantagem. Então, ele tem que ter a iniciativa. Certo, pessoal? Ficou claro isso? Por que eu trago essa situação? Tem um caso que eu trabalhei e tem uma discussão bem interessante. Alô?